Que a paz esteja com todos quantos estão participando deste momento de adoração a Deus. Onde você estiver, aonde você estiver, seja na sua casa, seja em trânsito, rodando com o seu carro, seja na praia, seja aonde você estiver. Eu quero desejar a você uma noite abençoada por Deus, mais um dia de paz, um dia de alegria, onde o Espírito de Deus tem nos abençoado. Que Deus possa te abençoar muito e que todas as coisas possam contribuir para o bem da sua vida, porque Deus ama aqueles que verdadeiramente o servem de todo o coração. Hoje, a frase do dia para você participar dos sorteios é a seguinte: 4 atitudes para você ir para o céu. 4 atitudes para ir para o céu. Está escrito lá na tela. 4 atitudes para ir para o céu. Ok? E eu quero nesse momento meditar também com vocês na palavra de Deus sobre essas 4 atitudes. São 4 coisas necessárias para que você possa um dia morar eternamente com Deus. A primeira delas está registrada no Evangelho de João, no capítulo 3, e especificamente no verso 16. A palavra de Deus diz assim, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja quanto Deus ama o homem. Quando Deus criou o homem era considerado filho de Deus. Deus criou o homem para ser filho de Deus. E como filho, ter direito a toda a herança de vida eterna. Mas, quando Adão e Eva resolveram voluntariamente desobedecer a Deus, a palavra de Deus nos diz que eles foram destituídos da glória de Deus. Eles passaram a ser apenas criaturas criadas por Deus. Deus criou o homem. Isso não significa que porque Deus criou o homem, ele já está salvo. Não. Para que o homem se sinta salvo, ele precisa de algumas atitudes. E a primeira delas é reconhecer o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de Deus, Jesus Cristo é o único, porque Deus enviou Jesus Cristo para que ele se fizesse homem, sentisse as mesmas dores que nós sentimos, sentir tudo aquilo que nós sentimos como homem. Ele tinha 2 naturezas, ele era Deus e era também homem. Como homem, ele pôde pagar o preço. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o homem se tornou destituído da glória de Deus. E então, era necessário o derramamento de sangue inocente. É como se o diabo estivesse pedindo, porque o homem se entregou ao diabo. Como se o diabo estivesse pedindo um resgate. E o resgate era derramamento de sangue inocente. Durante todo o Antigo Testamento, os homens fizeram derramamento de sangue de animal. Mas o sangue de animal não era suficiente para salvar o homem. As pessoas faziam, derramando sangue de animal, fazendo seus holocaustos, anualmente eles o faziam, mas faziam crendo que um dia Deus haveria de enviar o seu Filho, conforme as profecias que já existiam na Bíblia Sagrada. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, está escrito nos primeiros versos está escrito ali, que quando o homem pecou, Deus prometeu que do ventre de uma mulher, Deus haveria de levantar um varão que haveria de pisar na cabeça do diabo. E esse varão é Jesus Cristo. E ele veio e derramou um sangue inocente, um sangue humano, um sangue inocente, para que todos os que nele crer não pereça agora, mas tenha vida eterna. Primeira coisa, então, primeira atitude, é necessário reconhecer o grande amor de Deus na sua vida, porque Deus realmente nos amou. O segundo passo é você se arrepender.
é necessário que haja arrependimento da vida errada que o homem vive. Pois, a partir do momento que o homem pecou, ele se tornou destituído da glória de Deus. Ele não passou mais a ter direito de ir para o céu. E quem nos dá o direito agora de ser salvo, de ir para o céu, é Jesus Cristo. Por isso é que a palavra de Deus nos diz ainda, no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, especificamente no verso 11 e 12, está escrito assim, que Jesus Cristo veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam e até o crucificaram. Mas a todos quantos o receberem agora, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então veja, o único meio de você agora poder se tornar filho de Deus é se arrepender daquela vida errada e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Reconhecer que Deus te ama. O segundo passo é reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. E aí você deve, então, se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer que há um único Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe outro. Não existe outro meio pelo qual o homem deve ser salvo. O único meio de ser salvo é Jesus Cristo, pois a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Deus enviou Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus Pai e os homens. Portanto, é como se Jesus estivesse com uma mão segurando nas mãos do Pai e estendendo a mão a todas as pessoas que verdadeiramente se arrependam e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. É necessário então aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, e esse aceitar Jesus como seu Salvador seria o terceiro passo, a terceira atitude. Primeira delas é reconhecer que Deus te ama. A segunda delas é arrepender-se dos seus pecados. Porque há um jogrão, né? Jagão, que diz que pecado arrependido, pecado confessado, é pecado perdoado. Não adianta somente confessar o pecado. É preciso que passe-se por um arrependimento. Arrepender-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, diz o texto sagrado. O próprio Jesus Cristo, quando veio, disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É necessário que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e aceite Jesus Cristo como seu Salvador. O terceiro passo, então, seria aceitar Jesus como seu Salvador, porque Deus enviou Jesus Cristo para os judeus. Os judeus não o receberam, mas agora todos quantos receberem Jesus, Ele nos dá o direito de sermos chamados novamente, agora, filhos de Deus. E como filhos, a gente tem direito à herança. E a Bíblia Sagrada nos mostra no Novo Testamento quantas maravilhas são as heranças de Deus, além da salvação de irmos para o céu. Mas Deus nos promete muitas heranças, tais quais muitas maravilhas, curas, soluções de problemas. Deus promete estar conosco todos os dias, nos abençoando, nos dando paz, nos dando segurança. Portanto, o testamento, que é o Novo Testamento agora que Jesus nos trouxe, a dispensação da graça, ele nos mostra que é necessário que o homem verdadeiramente o aceite como seu Salvador. Em João, então, capítulo 1, no verso 12, diz que nós temos que, é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador. Está escrito também em Romanos 8:31, que o apóstolo Paulo, após ser libertado da prisão, o carcereiro que cuidava dele queria até se suicidar. E Paulo disse: não se faças mal algum, porque nós estamos todos aqui. E o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer agora? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então é necessário aceitar Jesus, crer que Deus nos ama, arrepender-se, aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. E a partir daí, a quarta atitude para irmos para o céu é, depois de termos reconhecido que Deus nos ama,
arrepender-se dos nossos pecados. É necessário então aceitar Jesus como nosso Senhor, como único Salvador, e confessar Jesus Cristo publicamente. A palavra de Deus nos diz, eu vou até ler aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, especificamente no verso 32. Vamos abrir aqui a Bíblia, Mateus 10. Portanto, Jesus Cristo diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Veja, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não podemos mais, então, nos esconder. A palavra de Deus nos diz que depois que aceitamos a Jesus, nós temos o desejo, o privilégio, o desejo de mostrar o nosso amor pelo próximo, mostrando que Jesus Cristo é novidade de vida, é vida nova. Quando nós o aceitamos como nosso Salvador, Jesus Cristo nos dá uma segurança, uma certeza de vida eterna. Essas 4 atitudes nos levam a uma certeza de que um dia, quando nós passarmos para a eternidade, nós vamos morar com Deus para sempre. Portanto, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite-o para que você possa se tornar um verdadeiro cristão. Se você está aí do outro lado da tela, eu gostaria que você... fui interrompido aqui, mas você que está do outro lado da tela, se você entendeu isso que eu acabei de explicar na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, se você entendeu isso, você pode tomar uma atitude onde você está. Aceite Jesus Cristo, reconheça que Ele é o único Salvador, não existe outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. O único é Jesus Cristo. Não adianta você criar o seu próprio meio. Existem pessoas que dizem, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Isso aí é um pensamento normal de cada pessoa, que elas acham que elas fazendo isso, elas estão sendo justificadas por Deus. Mas Deus mostra que nós devemos fazer isso naturalmente, não matar, não roubar, não fazer coisas erradas, não mentir, não é a vontade de Deus que a gente viva assim. Agora, para ser salvo, é necessário essas 4 atitudes: reconhecer que Deus nos amou, arrepender-se dos nossos pecados, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e, por fim, testemunharmos de que somos filhos de Deus, de que já tivemos uma experiência nova com Jesus Cristo. E se você quer ter essa experiência, aí onde você está, você pode nesse momento orar comigo, entregando a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida agora para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, repita comigo esta oração. Diga, Senhor Deus, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. A partir de hoje, eu quero viver para Ti. Senhor, limpa o meu coração, pois eu quero andar contigo por todos os dias da vida que me deres aqui na terra. Usa-me nas Tuas mãos, Senhor, para que eu possa propagar o Teu Evangelho através da minha vida e através das minhas palavras. Em nome de Jesus oramos. Amém.